Olá, pessoal! Vou apresentar para vocês hoje o metabolismo de carnívoros. A dieta dos carnívoros ela é rica em proteínas e lipídios. Do contrário do que a gente pensa, os carnívoros não ingerem só proteínas ou mais proteínas que os outros nutrientes. Eles ingerem tanto proteínas como lipídios em grande quantidade. Então, a principal fonte de energia desses animais é os lipídios. Outra característica da dieta dos carnívoros é que essa dieta é pobre em carboidratos. O amido, que é a principal nutriente dos outros animais, principalmente onívoros, ela é quase que imperceptível na dieta de carnívoros. A dieta dos carnívoros ela apresenta necessidades especiais. Dentre eles, nós temos dois aminoácidos, a arginina e a taurina. A arginina ela é essencial para a síntese de proteínas, ela é um aminoácido proteico, assim como também para o ciclo da ureia. O ciclo da ureia, ele é um ciclo que ocorre nas células hepáticas decorrente da conversão de amônia em ureia. Então, da onde vem essa amônia? A amônia ela vem do catabolismo de aminoácidos. Como esses animais eles ingerem grande quantidade de proteínas e, consequentemente, aminoácidos, muitos desses aminoácidos são utilizados para outras funções que não são a síntese de proteína, como, por exemplo, para a síntese de glicose. Então, quando eu preciso utilizar um aminoácido para outra função que não seja síntese de proteínas, eu preciso fazer um processo de desaminação, ou seja, liberar essa amônia que tem no aminoácido. Dessa maneira, eu posso utilizar os carbonos, oxigênios e hidrogênios para a síntese, por exemplo, da glicose. A amônia, se ela fica circulando na corrente sanguínea, ela é tóxica para o organismo, principalmente para o sistema nervoso central, já que ela atravessa a barreira hematoencefálica e pode causar danos nos neurônios. Então, eu preciso desintoxicar meu organismo do excesso de amônia. Como é que eu faço isso? O fígado, ele capta amônia e converte então em ureia. Para que ele faça isso, ele precisa de diversos componentes, dentre eles o aminoácido arginina. Normalmente, esse aminoácido ele não é essencial, ele é produzido pela maior parte dos animais, entretanto, para os carnívoros ele é essencial. Os carnívoros não possuem enzima para a síntese de arginina, então eles precisam ingerir esse aminoácido na dieta. A deficiência de arginina ela é extremamente importante, por quê? Porque ela pode levar à morte desse animal por excesso de amônia na corrente sanguínea e toxicidade no sistema nervoso central. Então, a deficiência de arginina, ela leva à hiperamoninemia, que é extremamente grave para a saúde desse animal. Então, como ele é um aminoácido essencial, a deficiência desse aminoácido na dieta faz com que o animal tenha deficiência desse aminoácido, que ele não consegue produzir esse aminoácido. Então, aqui só para mostrar para vocês aonde no ciclo da ureia que a gente tem a participação da arginina. Outro aminoácido especial é a taurina. A taurina, assim como a arginina, ela não é essencial na maior parte dos animais, entretanto, principalmente em felinos, ela é essencial. Em cães, ela não é essencial porque ela pode ser produzida a partir de metionina, cisteína e glicina, assim como nos seres humanos também. Entretanto, os felinos não têm a enzima necessária para essa conversão, tornando a taurina um aminoácido essencial. Ela não é proteica, porém, ela é essencial para diversas funções no organismo, como principalmente a composição de fibras musculares esquelética e cardíaca, a presença de grande quantidade de taurina na retina dos animais, a presença dela também em grande quantidade em eritrócitos e plaquetas. Então, quando você tem
a deficiência de arginina, você vai ter deficiência nas funções musculoesqueléticas, como, por exemplo, na movimentação. Vai ter problemas da coordenação, vai ter ataxia, vai ter fraqueza muscular. Pode gerar insuficiência cardíaca, pode gerar alterações na visão, deficiência de eritrócitos, alterações na função das plaquetas. Então, isso tudo faz com que o animal tenha diversos sinais e sintomas clínicos por deficiência de taurina. Então, a taurina ela não é produzida pelos felinos, sendo essencial na dieta desses animais. Normalmente, se é um felino selvagem, ele ingere esse aminoácido junto com todos os componentes que ele vai ingerir, vísceras, músculos, ossos dos animais. Mas se é um animal doméstico, a ração deve ser enriquecida com taurina, já que ela é essencial para esses animais. A vitamina B6, ela é essencial para a síntese de taurina em cães, por exemplo. Nos cães, a deficiência de taurina ela pode estar relacionada à deficiência da vitamina B6. Nos felinos, normalmente é a deficiência na dieta, já que ela é essencial. Mesmo não tendo deficiência da vitamina B6, o felino não tem a enzima para converter os aminoácidos precursores em taurina, então a deficiência de vitamina B6 não é muito importante para a concentração de taurina nos felinos. Ao contrário dos cães. Nos cães, como eles conseguem converter a metionina, cisteína e glicina em taurina, se ele tem deficiência da vitamina B6, essencial para essa conversão também, ele pode ter deficiência de taurina. Outro nutriente essencial na dieta é o ácido araquidônico. Dentre os lipídios, o ácido araquidônico é o que mais chama a atenção, pois ele não é produzido pela maior parte dos carnívoros. Ele é um ácido graxo de cadeia longa, insaturado, da família dos ômega 6. Ele é essencialmente de origem animal, entretanto, animais novamente que comem ração, eles podem ter deficiência deste lipídio. Ele é essencial para a formação de fosfolipídios de membrana, principalmente nestes tecidos, no HDL colesterol, no fígado e nos eritrócitos. Então, os fosfolipídios que compõem o envoltório do HDL colesterol, que é o HDL bom, o envoltório, a membrana celular dos eritrócitos e a membrana celular das células hepáticas são ricas em ácido araquidônico. Como os felinos, principalmente, não conseguem produzir o ácido araquidônico, ele é essencial na dieta. A vitamina A é a que chama mais atenção, é uma vitamina lipossolúvel. Ela normalmente é ingerida a partir de vegetais que convertem carotenoides produzidos principalmente em sementes oleaginosas e folhas oleaginosas em vitamina A. Novamente, os felinos não possuem enzimas para conversão de carotenoides em vitamina A, então eles podem ter deficiência na vitamina A. Os felinos que têm essa deficiência, eles vão ter principalmente problemas relacionados à visão, aos pelos e à pele. A vitamina A, normalmente, ela tem uma função importante na visão. A sua forma ativa é chamada de retinol, já que ela foi primeiramente identificada na retina. Ela está presente em grande quantidade nas células fotorreceptoras, ou seja, as células que captam luz e escuro, as células de claro e escuro. Quando o animal tem deficiência em vitamina A, ele tem deficiência em enxergar em ambientes que tem pouca luminosidade.
Com relação aos pelos, a vitamina A ela é essencial para a síntese de queratina, que é a proteína que forma os pelos e também as unhas desses animais. Então, quando o animal tem deficiência de vitamina A, ocorre uma acentuada queda de pelos. Além disso, outra forma ativa da vitamina A é o ácido retinóico, essencial para a regeneração da epiderme. Então, os animais que têm problemas na concentração de ácido retinóico vão apresentar descamação da pele, já que você vai ter dificuldade em regenerar essas células. Animais que são selvagens e ingerem vísceras, principalmente o fígado de outros animais, normalmente não têm deficiência de vitamina A, já que essa vitamina é armazenada no fígado dos animais. Então, essas deficiências, em geral, elas estão relacionadas a animais domésticos que são alimentados exclusivamente com ração, porque normalmente na vida selvagem os animais ingerem ácido araquidônico, que é de origem animal, a vitamina A, que está presente em grande quantidade no fígado, a taurina, que está presente em grande quantidade nos músculos esquelético e cardíaco, principalmente, a arginina, que é um aminoácido proteico. Então, eles não têm essas deficiências. Agora, se esse animal ele é mantido sob cuidados humanos, seja num zoológico ou seja um animal doméstico, ele precisa ter estes cuidados para que só alimentação com ração ou apenas, por exemplo, com músculo no zoológico, por exemplo, só dá o músculo, ele vai ter deficiência de vitamina, ele vai ter deficiência de minerais. Então, o animal ele precisa ter uma ampla variedade de acesso aos nutrientes para que ele mantenha sua vida saudável. Mais uma vez, essas necessidades são normalmente para animais mantidos sob cuidados humanos. Com relação ao trato digestório, algumas características nós já conversamos em aula, mas vale ressaltar que, comparado aos outros animais, onívoros e herbívoros, o trato digestório dos carnívoros é relativamente curto, com um estômago maior do que, por exemplo, em onívoros ou herbívoros, pela necessidade de digestão de proteínas. O estômago ele é o principal órgão para a digestão de proteínas, então a digestão dessas proteínas, assim como de lipídios, ela é mais lenta do que de carboidratos. Então esses animais eles comem uma grande quantidade de alimento e demoram para digerir isso, então eles ficam mais tempo sem comer. Se você comparar a frequência de alimentação de um herbívoro, de um onívoro e de um carnívoro, o carnívoro é um animal que fica mais tempo sem comer. Por quê? Porque ele come alimentos com maior dificuldade de digestão, demora mais o processo digestório dele, então ele absorve com mais lentidão os nutrientes, precisa ingerir comida com menos frequência. Em geral, os carnívoros não possuem amilase salivar e possuem uma pequena quantidade de amilase pancreática, que é liberada no intestino delgado, já que a quantidade de amido na dieta desses animais é relativamente pequena. Com relação ao metabolismo, a principal característica é que esses animais são gliconeogênicos, ou também chamados de neoglicogênicos. O que significa isso? Que predominantemente o fígado deles está produzindo glicose. Como ele ingere muita proteína, muito lipídio e pouco carboidrato, células dependentes de carboidratos, como os neurônios e as hemácias, precisam de suporte glicêmico. Quem dá esse suporte? Quem mantém a glicemia? É o fígado, no estado alimentado e também no jejum. Como esses animais ingerem grande quantidade de proteínas, uma das principais fontes de glicose são os aminoácidos glicogênicos. O que são aminoácidos glicogênicos? Aminoácidos utilizados para a produção de glicose. O principal aminoácido glicogênico é a alanina, que tem a via mais curta
para a produção de glicose? A partir do momento em que ela entra na célula hepática, ela é desaminada, perde o nitrogênio e ela já vira piruvato, que entra então na gliconeogênese. Outros aminoácidos glicogênicos, eles podem produzir intermediários do ciclo de Krebs, como o alfa-cetoglutarato, o succinil-CoA, o fumarato e o oxaloacetato. Então, aqui a gente pode ver nas caixinhas rosinhas os aminoácidos glicogênicos. E ali no centro nós temos o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs. Então, nós vemos que todos eles entram no ciclo de Krebs e a partir do momento que eles dão origem ao oxaloacetato, nós temos então a formação da glicose. Outros aminoácidos ali nas caixinhas azuis são aminoácidos cetogênicos, ou seja, utilizados para a produção de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, eles são produzidos também pelo fígado, porém no jejum, não no estado alimentado, porque eles precisam de glucagon para ativar essa via. Então, os animais carnívoros, eles são dependentes dos aminoácidos glicogênicos para a manutenção da glicemia. Então, quando a gente fala em célula hepática, glicólise, glicogenólise, a gente vê uma característica bem importante, que é a impossibilidade que a célula hepática tem nos carnívoros de degradar a glicose. Então, ali na via descendente, ali, a gente vê a glicólise, são todas as reações da glicólise até a formação do piruvato. Uma enzima essencial para a glicólise é a glicoquinase, que é a primeira enzima que leva à liberação da degradação de glicose. Em muitos carnívoros, o fígado não apresenta glicoquinase, então ele não usa a glicose para produzir energia. Por que isso acontece? Porque o fígado precisa manter a glicemia, tanto no estado alimentado como no jejum. Então, ele precisa ter a via da gliconeogênese ativada. O fígado ele faz tanto glicólise como gliconeogênese. São duas vias praticamente contrárias em todas as suas reações. Isso quer dizer que elas nunca acontecem ao mesmo tempo dentro da célula. Se ele vai degradar a glicose, ele não vai produzir, senão isso ficaria num ciclo vicioso ali que não leva a nada. Então, o que o fígado faz? Ou ele está produzindo glicose ou ele está degradando. Como tanto no estado alimentado e no estado de jejum ele precisa manter a glicemia, então ele produz glicose o tempo todo. Não tem a enzima para degradação, que não compete com a síntese de glicose. Os principais precursores da glicose são os aminoácidos glicogênicos, como eu já falei, e o glicerol. De onde que vem esse glicerol? Dos lipídios ingeridos na dieta ou dos lipídios armazenados no tecido adiposo. Quando o animal está alimentado, a principal fonte de glicose, além dos aminoácidos glicogênicos, é o glicerol dos triglicerídeos ingeridos na dieta. Quando o animal está em jejum, além dos aminoácidos glicogênicos, a principal fonte vem do glicerol dos lipídios do tecido adiposo. Tanto na dieta como no tecido adiposo tem-se triglicerídeos, que são 3 ácidos graxos ligados por um glicerol. Quando ocorre a degradação desse triglicerídeo, se libera ácidos graxos para a produção de energia e glicerol para a produção de glicose pelo fígado. Então, a partir do momento em que as proteínas são ingeridas, elas são digeridas em aminoácidos. Esses aminoácidos entram nas células e são desaminados, libera amônia e os seus esqueletos carbônicos. A amônia vai para o fígado e no fígado ela é convertida em ureia por um ciclo de reações chamados de ciclo da ureia. Enquanto os esqueletos carbônicos, eles podem ser utilizados para células para duas finalidades. Se for, por exemplo, célula muscular, eu tenho a produção de energia a partir
dos aminoácidos. Se for a célula hepática, o principal destino dos aminoácidos é a síntese de glicose para os aminoácidos glicogênicos. Quanto ao metabolismo de lipídios, esses animais ingerem grande quantidade de lipídios na dieta. Então, esses lipídios são degradados, triglicerídeos são degradados em ácidos graxos e glicerol e são absorvidos. Como eles não são solúveis em água, eles precisam ser transportados na corrente sanguínea por proteínas, formando as lipoproteínas. A lipoproteína que transporta lipídios ingeridos da dieta são as lipoproteínas chamadas quilomicrons. Elas são ricas em triglicerídeos e colesterol, que são envoltos, então, por fosfolipídios e proteínas. Assim, esses triglicerídeos ingeridos na dieta podem trafegar na corrente sanguínea dissolvidos em água. A partir do momento em que esses lipídios entram nas células, se ele for para o tecido adiposo, ele vai ser armazenado. Se ele for para outras células, como fígado, músculos, cardíaco, esquelético, esses lipídios entram num processo de beta-oxidação. Os ácidos graxos são degradados a partir de um ciclo de reações chamado de beta-oxidação. A beta-oxidação é a primeira etapa da degradação de lipídios, que consiste na degradação de 2 em 2 carbonos até a liberação total desse ácido graxo na forma de acetil-CoA. Então, o ácido graxo é convertido em vários acetil-CoAs que entram na segunda etapa de degradação, que é o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, esses acetil-CoAs, eles são oxidados, os carbonos de oxigênio são liberados na forma de CO2 e os hidrogênios seguem para a cadeia de transporte de elétrons, ligados a NAD e FAD, que são coenzimas derivadas das vitaminas B3 e B2, respectivamente. Na cadeia respiratória, que é a terceira etapa do metabolismo dos lipídios, ocorre a produção de energia, ATP. Então, essa é a principal fonte de energia, tanto no estado alimentado como no jejum, para fígado, para músculos esquelético e cardíaco dos animais carnívoros. E o cérebro, o que ele usa? O cérebro usa glicose, ele faz a glicólise. Mas de onde que vem essa glicose? Dos aminoácidos glicogênicos sintetizados pelo fígado. Pessoal, essas são então as principais características do metabolismo de carnívoros. Estou à disposição tanto nas redes sociais como por e-mail, assim como no fórum do AVA, para nós tirarmos todas as dúvidas e vocês conseguirem entender bem esse assunto. Muito obrigada pela atenção, até a próxima.